Amém. Boa noite, irmãos. Deus esteja abençoando o coração de cada um de nós, como já estamos sendo abençoados, né? E é um prazer a gente estar aqui para trazer uma meditação, não é nenhuma pregação, uma meditação que nós vamos fazer aqui no livro de Jonas, né? E eu achei muito interessante esse texto e orei a Deus, pedi que o Senhor viesse falar conosco, né? Usando a sua palavra e usando o exemplo da vida de Jonas. É interessante porque eu me lembrei que tanto Jonas quanto Tomé são assim conhecidos pelo fracasso, uma parte pelo fracasso de não terem crido, não terem feito o que tanto Deus mandou a Jonas, como Jesus Cristo orientou os seus discípulos. E nós vamos, então, abrir no capítulo 2 de Jonas, que é a oração de Jonas. Vamos ler ali o capítulo todo, que são apenas 10 versículos, né? Eu vou tentar, no máximo possível aqui, falar de uma forma que os irmãos possam me entender bem, porque eu tenho atualmente, já de alguns anos para cá, uma deficiência na voz devido a uma cirurgia que eu fiz na garganta. Mas isso não me impede de eu compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, em Jonas, capítulo 2, se você quiser abrir muito bem, senão pode apenas ouvir, né? Diz a Bíblia assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Apenas 10 versículos aqui, do capítulo 2 de Jonas, é inteiro, né? Então, eu senti o desejo de compartilhar com os irmãos, porque cada um de nós temos uma experiência diferente na vida cristã. Alguns passaram por algumas situações, outros por outras. Vivemos um ministério em igrejas diferentes. Eu já estou há vai fazer 21 anos aqui nos Estados Unidos. Peço desculpa aos irmãos por essa luz que fica atrás da minha cabeça. Eu já me movi de todas as formas aqui para encontrar o melhor ângulo. Eu acho que o melhor ângulo é esse que eu tento tampar a luz, né, que provém da lâmpada do teto, daqui do quarto, onde eu estou. É o melhor lugar da casa que eu posso falar, porque aqui eu fecho a porta e as crianças não atrapalham aqui a minha fala, entendeu? Ou não atrapalha a reunião, porque eles já fizeram a festinha deles aí, querendo aparecer um pouquinho. São brasileiros, viu, irmãos? Não tem jeito. Bem,
Eu queria, então, compartilhar com os irmãos a história de Jonas. Eu acho que a maioria aqui, provavelmente todos, já leram o capítulo inteiro, aliás, o livro inteiro de Jonas, né, que são apenas 4 capítulos. E eu queria compartilhar com os irmãos, como eu disse, que cada um vive uma história diferente, eu queria compartilhar com os irmãos a experiência que eu tenho tido de orar a Bíblia. Interessante. Você já pensou alguma vez na sua vida que seria interessante se nós aprendêssemos a orar a Bíblia? Pois foi isso que Jonas fez. Nós vamos ver aqui, então, nesses 10 versículos, como é que Deus permitiu e como também Jonas, quais foram as ações de Jonas enquanto ele estava no ventre do peixe, né? Então, apenas como informação para os irmãos, inicial, né? Informações iniciais, Jonas foi um profeta do Reino do Norte, de Israel, filho do profeta Amitai, ou Amitai, não sei bem como se pronuncia, está em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, que viveu por volta do século VIII a.C., aí cerca de 700 antes de Cristo, né? No capítulo 1, a Bíblia diz que Deus deu uma missão a Jonas, salvar o povo de Nínive. Parece que o Jovem da Verdade tem muito a ver com esse profeta, né? Porque, na verdade, profeta e um evangelista, porque ele sai da cidade dele e vai, ele recebe uma ordem de Deus lá no capítulo 1 para ele ir até Nínive, né? E Nínive, o significado da palavra é bela, amável. Interessante, uma cidade que deveria ser bem linda, né? A localização dela está à margem, naquela época estava à margem oriental, né? A margem oriental do rio Tigre, era a capital do Império Assírio. Hoje, Mossul, no Iraque. Interessante, né? A cidade do Iraque. Foi que Deus mandou Jonas para pregar o Evangelho. E como nas cartas do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas da Ásia, a maioria absoluta daquelas igrejas, aliás, daquela região, não existe hoje cristão algum. Então, Nínive está localizada no Iraque. E a gente acabou conhecendo um pouco do Iraque por causa da guerra que aconteceu aí na década passada dos Estados Unidos com o Iraque. O que eu quero destacar aqui, em todo esse tempo que eu vou estar falando com os irmãos, é exatamente essa questão de nós procedermos como Jonas procedeu, entendeu? Então, nesse livro, nós podemos acompanhar as histórias vivenciadas por Jonas, trazendo como importante lição a segunda chance que Deus concede para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Olha como Deus é bom. Podendo assim desfrutar da sua misericórdia e do seu amor. Deus sempre dá uma segunda chance para cada um de nós. Isso é bom demais a gente saber. Jonas teve também uma segunda chance. Jesus cita Jonas nos evangelhos, em Mateus, Lucas e João. Em Mateus, diz que Jesus disse que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, porque desobedeceu a ordem de Deus para que ele fosse a Nínive avisar sobre o iminente castigo divino, devido à iniquidade reinante entre as pessoas. A Nínive tinha ali cerca de 120 mil habitantes. Mas ele desobedeceu, tentando ir para Jope ou Jaffa, navegando num navio que ia para Tarsis. Jesus refere a esse fato conforme Mateus, versos 39 até o 41. Depois eu vou passar para os irmãos todas essas anotações que eu fiz, para poder passar essas informações para todos que depois queiram acessar.
Mateus 12, verso 39 até 41, que assim, da mesma forma como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, também ele passaria 3 dias e 3 noites. Mas é interessante, eu não sei se todos sabem ou percebem, mas eu passei por uma experiência nas redes sociais com tanto ateus como pessoas de outras religiões que contradizem a Bíblia. Então, o que eles me questionaram é que eles falaram o seguinte: Jesus não... São meus netos aqui me avisando do jantar, mas tudo bem, eu vou continuar sem problema. Então, Jesus passou diz a Bíblia que ele passaria, assim, à semelhança de Jonas, ele passaria 3 dias e 3 noites na terra. Ou seja, como Jonas passou no ventre do peixe, Jesus passaria 3 dias e 3 noites. E aí a pergunta que foi feita para mim foi o seguinte: Jesus não falou isso, mas como é que tem 3 dias e 3 noites se ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo? Então, sexta para sábado é uma noite e sábado para domingo são 2. Onde está a terceira? 3 dias. Já ouviu alguém falar sobre isso? Mas se a gente for olhar para a tradição judia, o sábado deles começa na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Então, ao que tudo indica, nós sabemos que Jesus veio a falecer após as 6 horas da quinta-feira, porque ele teria que passar 3 dias e 3 noites, cumprindo a própria profecia que ele deu lá em Mateus 12, 39 até 41. Assim sendo, se responde, então, às perguntas que me fizeram sobre as 3 noites, sexta para sábado e sábado para domingo. 3 dias. Foi interessante, porque essa passagem fala que Jonas foi engolido por um grande peixe, né? Depois dele ter praticamente 5 quedas na vida dele, né? Ele desceu para Jope, depois ele desceu para o navio, depois ele desceu para o porão do navio, depois ele foi jogado dentro d'água, a quarta já, e de dentro d'água ele foi engolido pelo grande peixe. Então deu as 5 vezes em que ele foi descendo na vida dele por ter desobedecido a Deus. Pode ser uma coincidência, mas é muito interessante este ângulo que a gente olha isso. Mas o que eu queria dizer é que em 1994 eu fui a Melbourne, na Austrália, a passeio, e o meu primo, que eu fui visitar uns parentes lá, nós passamos 29 dias lá, e nós fomos então até Melbourne, e eu visitei um museu, o Museu de Melbourne, e lá eu vi uma história com fotografia, com a narrativa, dentro do museu. Eu até fotografei, eu tenho a foto disso, mostrando um pescador que foi engolido por uma orca, e ele, depois de ele ser engolido pela orca, os amigos deles foram na caça, né, buscando matar a orca ou salvar o amigo, e acabaram conseguindo. E eles retiraram, e ele ainda viveu 18 anos depois. Então, a história de Jonas está comprovada. Mas eu queria dizer mais uma coisa que eu comprovei lá na Austrália. É que esse rapaz que foi engolido por essa orca, ele ficou com a sua pele totalmente alvina, né? Ele se tornou um albino, né? Em português, um albino, bem branco, né? Porque o suco gástrico da orca acabou influenciando a pele dele para ela ser destruída, né? E ele ficou, então, numa cor bem branca. Isso comprova, então, provavelmente, o escrito aqui de Jonas, quando fala no capítulo 3, lá sobre a boboreira, que Deus fez crescer, e
que Jonas até inicialmente ele não achou bom, mas depois ele viu que realmente era um livramento de Deus, para que ele pudesse não sofrer, porque ele havia sido engolido por um peixe, e obviamente que a Bíblia não fala, mas a gente deduz que pelas experiências que outros sofreram, provavelmente Jonas se tornou um albino. Nós não sabemos afirmar isso categoricamente, porque a Bíblia não diz, né? Mas a gente deduz essa informação. Interessante, então, foi que na visita a esse museu lá da Austrália, eu pude aprender bastante. No ventre do grande peixe, este homem de Deus se lembrou dos preciosos versículos que durante a vida dele, e deles ele fez a sua oração. Eu sempre digo, quando eu vou falar sobre as pessoas decorarem a Bíblia, eu sempre fui um grande incentivador das pessoas que congregaram conosco para que decorassem a Bíblia. E nas aulas de curso bíblicos que a gente deu sobre a Bíblia, a necessidade de se decorar a Bíblia, é exatamente porque uma das coisas que eu fiz na minha vida também, eu creio que aí talvez a grande maioria também fez isso, foi aproveitar e decorar versículos chaves, porque tem situações que nós precisamos citar a Bíblia e não conseguimos porque não decoramos o versículo. Mas, na maioria das vezes, a gente vai se lembrar a referência, ou pelo menos o livro, e uma das coisas que a gente mais lembra é o que diz o versículo, o conteúdo. Então, veja que Jonas, quando ele estava no ventre do grande peixe, né? No verso 2, quando ele cita lá, vou voltar aqui no texto para a gente poder ler, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Na verdade, Jonas estava fazendo menção, se você for na sua Bíblia e tiver a referência, você vai encontrar referência ao Salmo 130, versos 1 a 4, que diz, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Também tem o verso 3, aliás, tem outros versos que nós vamos notar que relacionado, por exemplo, com o verso 3, que eu queria citar, e aqui no verso 3, voltando a ler rapidamente, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, têm passado por cima de mim. O que será que estava na cabeça de Jonas quando ele fez esta oração? Provavelmente os Salmos 18, de 4 a 6. Cordéis, se você for na sua Bíblia, você vai encontrar como referência aquela letrinha lá, aqui embaixo você vai encontrar o texto. E você vai ver que esse capítulo 2 de Jonas está repleto de citações da Bíblia. Mas dá para a gente entender facilmente que Jonas está citando a Bíblia porque ele guardou os textos, ou o que diz, os versos, que ele leu do Velho Testamento. Então, aqui, em Salmos 18, 4 a 6, diz assim, cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Exatamente, está ligado com o que foi dito por Jonas na oração dele, lá no verso 3. E também o Salmos 88, verso 6, né? Puseste-me no mais profundo do abismo,
era onde ele estava, profundo do mar, né? Em trevas e nas profundezas. É interessante a gente observar o quanto vale a pena nós decorarmos a Bíblia. Se você pudesse guardar Deuteronômio 6, de 6 até o 9, pudesse abrir aí, alguém para poder depois ler, a Bíblia aí nos dá uma orientação que era dada ao povo hebreu, né? Mas essa orientação é válida até hoje para todos nós. Então, se você pudesse abrir pelo menos esse texto, seria bom. Enquanto eu vou dar continuidade. No verso 4, Jonas fala o seguinte: e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Olha só, ele fez uma afirmação de fé, né? E aí, em Salmos 31, 22a, a Bíblia diz assim: até quando andarás errante, ó filho rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Ele estava com esperança de sair de onde ele estava. Depois, no verso 5, para ser bem rápido com essa pequena ministração, a Bíblia diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas estava numa situação terrível no ventre do grande peixe. E a Bíblia, em Salmos 69, versos 1 e 2, diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Olha só. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Interessante, né? Será que, com certeza, Jonas e também o espaço existente dentro, no ventre do grande peixe, não dá para um homem ficar em pé. Aqui, pelo menos, esse peixe pegou ele, né? Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfaleceram, esperando o meu Deus. Bem, a coisa estava realmente feia. Jonas lá no ventre do grande peixe, você imagina alguém ficar 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E a gente fala aqui, às vezes, uma baleia, mas não é bem... A Bíblia não diz que é uma baleia, diz que é um grande peixe, não pode ser, pode ter sido. Aí vamos para o verso 6, né? Verso 6 aqui, do capítulo 2 de Jonas, diz o seguinte: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Vocês perceberam que Jonas está citando o Velho Testamento na sua oração? Se nós olharmos Salmos 16, verso 10, diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, Jonas estava lá numa situação difícil, no ventre do grande peixe, mas ele tinha esperança de sair de lá. Isso é uma lição muito profunda para nós, que nós podemos passar por tempos difíceis em nossa vida, mas a gente nunca pode perder a esperança. Jonas esteve numa situação muito mais difícil do que nós já passamos. E eu já passei por algumas, eu creio que aí todos nós já tenhamos passado por dificuldades sérias, mas sempre encontramos o livramento. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus, né? Então, foi o verso 6, fala que ele não permitirá que teu santo veja a corrupção, ou seja, a perdição. No verso 7, a Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Jonas, que quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. A gente precisa fazer isso. Nos momentos difíceis que nós estamos passando, a nossa esperança tem que estar apenas em Deus. Não temos a quem recorrer. Assim como Jonas não tinha. E, na verdade, quando eu me lembrei desse texto de Jonas,
exatamente por causa da relação que existe com o tempo que estamos passando. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Como foi o templo de Jonas, o nosso templo atual tem sido as nossas casas, bem mais confortável do que o ventre do grande peixe, né? Com certeza. Mas Jonas tinha essa esperança, né? Verso 7. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas passou todo esse tempo orando a Bíblia, orando a palavra de Deus, que ele tinha guardado textos no seu coração, e ele foi se lembrando. Então, o verso 7 está relacionado ao Salmo 142, verso 7 e 8. Depois você pode ver aí na sua Bíblia que tem essa relação aqui, essa referência. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ele está dando testemunho aqui, antecipado já, da bênção de Deus sobre a vida dele. Vou caminhar já para o encerramento. Tem o verso 8. Aliás, aqui teria até mais uma referência, que depois eu vou estar postando aqui, esse resumo que eu fiz, e busquei as referências e transcrevi. Então, os irmãos vão ter acesso depois para poder fazer uma meditação total, completa aqui, com todos os versículos. O verso 8, os que observavam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Nós não podemos realmente deixar que vaidades venham tirar o lugar de Deus em minha vida. Assim como Jonas também não deixou. No verso 2, ele estava se lembrando provavelmente de 2 Reis, capítulo 17, versos 15b. Rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram, e que ele fizera. Então Deus tinha mandado ele para ir para Tarsis, e ao invés, aliás, para Nínive, ele ao invés, ele tomou um navio e foi para Tarsis. Inicialmente lá para Jope, mas depois, ele, pela segunda vez, ele toma o navio 2 vezes, né? Ele vai para Tarsis. E no meio do caminho é que acontece uma situação em que passam pela tempestade e o responsável pelo navio busca saber o porquê que estava acontecendo aquilo, e eles acabam concluindo que pelo próprio testemunho de Jonas, o mau testemunho, o testemunho, né, de que ele era o responsável por toda aquela situação que eles estavam passando. Interessante isso. Vamos para o verso 9. Verso 9. Então, no verso 9, a Bíblia diz: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Agora ele ia pagar mesmo. Estava no ventre do peixe. E ele não sabia o que vinha, mas Deus sabia. Do Senhor vem a salvação. Olha, como aquela história de Tomé. Muita gente usa o exemplo de Tomé para dar um exemplo de falta de fé. E aqui, Jonas também, muitos usam para dar um testemunho de um homem que sai da vontade de Deus e sofre as consequências dessa saída. Não que não seja verdade. Mas tem um lado positivo de Jonas, que foi ter um coração realmente voltado para Deus, acreditando que o livramento dele vinha do Senhor. Então, o verso 9, nós vamos encontrar lá nas referências, no livro de Jonas, em Oséias 14, 2. Expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros sacrifícios de nossos lábios. Ou seja, realmente desejar fazer o bem, andar com Deus, e na época fazerem sacrifícios. Mas é interessante aqui que é dos nossos lábios, né? Os sacrifícios de nossos lábios. Ou seja, que sacrifício seria dos nossos lábios? São os louvores que nós cantamos a Deus e que a gente gasta algum tempo para poder aprender certas músicas que enaltecem o Senhor. E, por fim, o verso 10, que diz na Bíblia, no capítulo 2 de Jonas:
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. Né? E aí, Jonas está relacionado aqui com o Salmo 50, quando ele fala que ele oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos, os teus votos. Irmãos, isso daqui foi uma meditação baseado no que a Bíblia diz em Deuteronômio 6, de 6 a 9, que eu pedi para os irmãos guardarem aberto, que eu vou terminar com esse texto. Você viu como Jonas decorou a Bíblia? Quantas referências existem do Velho Testamento dentro do livro, apenas dentro desses 10 versículos que é a oração de Jonas? Talvez algum dia, algum de nós necessitará de ter versos importantes da palavra de Deus em nossas mentes para serem usados. Então, vamos atender o pedido de Deus para o seu povo, de Deuteronômio 6, de 6 a 9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Muito legal esse texto, muito joia, de Deuteronômio 6, de 6 a 9. E esse texto me lembra de um dos nossos irmãos que deve estar aqui no nosso grupo agora, me ouvindo, que é o Cícero. Então, os irmãos não sabem, mas eu vou contar aqui uma novidade para muitos, né? Porque o Cícero morou em minha casa durante um período, não sei quanto tempo foi, mas eu sempre vi o Cícero enfiar a mão no bolso, e quando ele tirava um papelzinho. Adivinha o que tinha naquele papelzinho? Quem adivinhar, eu vou mandar um pirulito daqui dos Estados Unidos para você. Um versículo bíblico. Um versículo bíblico. E assim ele fazia, porque ele falou assim, Tieme, cada vez que eu abro e leio, eu vou estar mentalizando esse versículo da palavra de Deus. É isso que diz Deuteronômio 6, de 4 a 6. Aliás, de 6 a 9. 6 de 6 a 9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas de geladeiras. É isso mesmo? Só faltou colocar geladeira aí, né? Mas, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de orar por todos nós, para que esta palavra seja lembrada por nós. A gente se lembre de Deuteronômio 6, de 6 a 9, guardar essas palavras no nosso coração, outros versos da palavra de Deus. Todas as vezes que eu dei estudos bíblicos sobre evangelização, eu falei sobre Deuteronômio 6, de 6 a 9. Sobre a necessidade da gente decorar a palavra de Deus e deixar que essa palavra realmente entre no nosso coração. E Deus abençoe a todos. E vamos pedir que Deus realmente faça esse milagre diário em nossa vida, nos fazer lembrar da sua palavra. Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar por esse tempo que passamos juntos aqui, meditando na tua palavra, a vida de Jonas. Tem muito mais coisas, Senhor, que nós sabemos, importantes, que estão nesse livro e que estão na tua palavra também. Nós pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, venha iluminar as nossas vidas e nos abençoar para que nós venhamos a reter a tua palavra no nosso coração. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos vão querer, mas está aberto aqui, da minha parte, a oportunidade.